Abrindo aqui um parênteses, conta-se que uma certa vez uma mãe foi pedir a um religioso que falasse com seu filho, pois que ele tinha um hábito compulsivo de comer doces e que isso já estava lhe causando problemas sérios de saúde. E então o religioso pediu a ela que desse um tempo, 20 dias, um mês, e que ele iria falar com seu filho. E ela então ficou assim meio decepcionada, porque queria aquela providência para já. Mas aguardou. E aí 20 dias depois, um tempo estipulado depois, o religioso conversa com o menino e este então se convence de que não deve mais comer doce. E ali então deixa o seu vício ou a sua compulsão para trás. E a mãe então questionou, mas por que o senhor demorou tanto? E aí ele disse, minha senhora, eu não posso pedir a ele que não faça uma coisa que eu mesmo faço. Eu pedi esses dias para que eu também deixasse de comer doce, porque eu também adorava. Quando Paulo nos fala que ainda que tivéssemos o dom da profecia, que tivéssemos toda a fé possível, ao ponto de dizer para uma montanha, para que ela seja forte, se não tivermos caridade, nada seremos. Coloca aí também a nossa responsabilidade. Continua nos lembrando que nada do que fizermos, se nós não valorizarmos mais o ser do que o ter, também nada disso vai nos servir. Nós podemos, sim, alimentar a fome do nosso semelhante? Sim, podemos. Ele precisa de comida? Precisa. Nós estamos sendo úteis? Provavelmente sim. Mas e para nós? Para que nós busquemos a nossa transformação íntima, porque esse é um dos objetivos de nossa vida. Buscar a nossa transformação moral, nos melhorarmos a cada dia. Se nós fizermos tudo isso, como quem faz uma receita de bolo, como quem faz uma coisa corriqueira, isso tudo não vai nos atingir no íntimo. Nós não vamos conseguir modificar o nosso mundo interior. E Joana de Ângeles nos chama a atenção para que nós façamos a distinção entre caridade e filantropia. Ambas são muito importantes e promovem o progresso da humanidade. Um dos maiores filantropos que se tem notícia, ou pelo menos na época, conhecido empresário norte-americano, John Rockefeller, rei do petróleo, fundou a primeira companhia petrolífera do mundo, ou dos Estados Unidos, e que tinha muito dinheiro. Foi também uma pessoa que contribuiu muito na área da filantropia. Ele direcionou grande parte dos seus recursos para a fundação de universidades, inclusive foi um dos fundadores da Universidade de Chicago. Conta-se, e existem registros até que ele participou também, a sua fundação participou na fundação da USP, aqui em São Paulo. Financiou por muito tempo, ou financia ainda a sua fundação, obras de pesquisas científicas e médicas, e com isso a humanidade alcança um grande progresso, pois que consta também lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, que a riqueza, ela também, quando bem direcionada, bem aplicada, ela promove o progresso da humanidade. Mas aí Joana nos lembra que Vicente de Paulo nada tinha. Era uma pessoa que passou por diversas fases de sua vida, diversos problemas, muitas dificuldades. Inclusive foi capturado, feito escravo, até retornar ao seu país e continuar ali a sua história religiosa. Mas Vicente de Paulo, fez a caridade. Ele, mesmo nada possuindo, ele se deu à humanidade. E ali ele
fundou uma das maiores instituições de caridade que mantém até hoje. Todos nós aqui, em algum momento, já nos deparamos com Vicentino, solicitando donativos para manter viva essa obra, mesmo depois de tantos anos da sua desencarnação. Então, para se fazer a caridade, todos nós sabemos, nós não precisamos de muita coisa, nós precisamos de muitos sentimentos. E é uma pena que às vezes a gente ache que o mundo está perdido, que as pessoas são ruins e que a gente só sabe de notícias também ruins. Porque muita coisa boa acontece, muitas vezes no anonimato, outras nem tanto. E nos chamou a atenção ultimamente um programa que a Rede Globo de televisão exibiu, me parece que o último episódio foi ontem, quinta-feira, e que é uma pena que passe fantástico, porque passou muita coisa interessante. Um programa chamado Brasileiros. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir algum capítulo, mas num deles, uma dessas histórias nos chamou a atenção pela simplicidade da ideia e pelo valor que isso trouxe para as pessoas beneficiadas. Uma moça de São Paulo, de nome Roseli Bassi, ela se mudou de São Paulo para Curitiba e ali ela começou a visitar asilos e contar histórias para os velhos. Como ela não deu conta de fazer isso sozinha, ela então colocou um anúncio. Precisava de voluntários, contadores de histórias. E ela conta que no dia seguinte apareceram 120 pessoas dispostas a cooperarem nessa tarefa de contar histórias às pessoas idosas. Então, todos os dias elas se dirigiam para os asilos, mas aí ela teve uma ideia diferente. Ao invés de simplesmente contar histórias, ela passou a ouvir as histórias dos velhinhos. Escutavam suas histórias, transformavam isso em literatura infantil e a história desses velhinhos eram levadas para os orfanatos, para as casas de recuperação de crianças com câncer. Então, aquelas crianças que estavam em casas de apoio, em casas de recuperação, elas levavam as histórias dos velhinhos e aí contavam para as crianças. E de volta, as crianças faziam um pequeno desenho e enviavam para o velhinho do abrigo. E isso então se transformou numa troca. E aí então o repórter que fez a reportagem, ele falava assim, que uniu as duas pontas, os dois extremos, da velhice e da infância, mas no mesmo sentimento de amor, de esperança. Porque a solidão é muito difícil. E levar esperança às pessoas que se encontram tristes e que se sentem desamparadas, como é o caso de muitas pessoas que se encontram em asilos, muitas se sentem abandonadas pelos familiares que as deixam ali. Levar esperança, levar alegria é uma caridade. E, às vezes, muito mais fácil do que a gente imagina. Não depende de dinheiro, não depende de recursos materiais. Depende apenas da boa vontade. E conforme falamos aqui no início, Paulo de Tarso foi um dos maiores propagadores do cristianismo. Nós, aqui da doutrina espírita, sabemos uma citação do Espírito Emmanuel, que uma das maiores caridades que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação.